Olá! Dando continuidade ao conteúdo anterior, nessa aula, aula 7, veremos os ramos do cooperativismo. Antes, vamos iniciar pelo objetivo da nossa aula. O objetivo é apresentar o ramo do cooperativismo, os ramos, a começar destacando pelo ramo agropecuário. Vamos lá? As cooperativas brasileiras atuam em diversas áreas e são organizadas em 13 ramos de atividades. A classificação dos ramos foi dada pela OCB, Organização das Cooperativas Brasileiras, para facilitar a organização política das cooperativas e possibilitar a inserção no mercado competitivo. Nos próximos slides, veremos cada uma dos 13 ramos de atividades. Iniciaremos com o ramo das atividades agropecuárias. O ramo agropecuário é formado pelas cooperativas de produtores rurais, ou agropastoris, de pesca, cujos os meios de produção são de propriedade do cooperado. Essas cooperativas geralmente cuidam de toda a cadeia produtiva, desde o preparo da terra até a industrialização, além dos serviços prestados aos associados, como o recebimento ou comercialização de produtos, assistência técnica, educacional e social. Essas cooperativas geralmente cuidam de toda a cadeia produtiva, desde o preparo da terra até a industrialização, além dos serviços prestados aos associados, como o recebimento ou comercialização dos produtos, assistência técnica, educacional e social. Voltando na história, constatamos que a partir de 1907, em Minas Gerais, foram organizadas as primeiras cooperativas agropecuárias brasileiras. João Pinheiro, na época governador do estado, criou um projeto cooperativista com a principal finalidade de eliminar os atravessadores estrangeiros. Nesse período, o café era nosso produto principal. Na mesma época, surgiram as primeiras cooperativas agropecuárias na região sul do Brasil. Eram cooperativas baseadas na cultura europeia, formadas principalmente por imigrantes alemães e italianos. As cooperativas agropecuárias são divididas em função de suas atividades produtivas. Por exemplo, cooperativas de leite, de café, de trigo e suíno. Contudo, na década de 1980 em diante, as cooperativas agropecuárias brasileiras passaram por um processo de diversificação das atividades, em busca de melhor retorno para os seus associados, ou seja, vendas, compras e industrialização. Cabe destacar também o processo de diversificação em conglomerados, que ocorre, por exemplo, quando as cooperativas que abrangem supermercados, postos de gasolinas, oficinas e outras atividades. Como já foi dito, além do cooperativismo agropecuário, existem outros ramos do cooperativismo. O cooperativo de consumo é formado pelas cooperativas dedicadas à compra em comum de artigos de consumo para seus membros. Lembrando que a primeira cooperativa do mundo, a de Rochdale, era desse ramo. Também no Brasil, esse é o ramo mais antigo. Assim foi com a Sociedade Cooperativa Econômica dos Funcionários Públicos de Ouro Preto. E recentemente no Brasil, essas cooperativas perderam espaço para os grandes hipermercados como Carrefour, Walmart, Extra, dentre outros, que tinham preços mais competitivos. Diante desse quadro, elas estão reformulando. Dentre as estratégias, destacamos a promoção das redes sociais e a organização de cestas de produtos naturais, como alimentos orgânicos e agroecológicos. Já o cooperativo de crédito é, sem sombra de dúvida, um dos ramos mais competitivos e mais bem organizados na atualidade. Ele consta com instrumentos de controle interno das cooperativas e com legislação específica mais atualizada. Na década de 1950, até o início dos anos 1980,
essas cooperativas passaram por umas dificuldades, advindas da não autorização do seu funcionamento pelo Ministério Público e pelo Banco Central. A partir de 1980, essa postura foi revista e foram implantadas várias cooperativas de crédito rural, como o Bancoop e o Bancicred. Em dezembro de 2002, o Conselho Monetário Nacional editou a medida número 3058, permitindo a constituição de cooperativas de crédito por pequenos e microempresários sem observância da segmentação em meios rurais e urbanos, e também sem observância da exclusividade de pessoas físicas. E você, já ouviu falar no Sicoob? Ele é o sistema de cooperativas de crédito do Brasil e nasceu inicialmente de cooperativas centrais e singulares e se organizaram na construção de uma rede de serviços financeiros. Possui, na atualidade, 14 cooperativas centrais e está presente em 20 estados brasileiros. No próximo slide, destacamos o cooperativismo do ramo educacional, que é formado por cooperativas de professores e outros profissionais de educação, que se organizam para prestar serviços educacionais. Há também cooperativas de alunos de escolas agrícolas, que contribuem para a manutenção da escola e proporcionam a formação cooperativista dos seus membros. E ainda cooperativas de pais e alunos, que querem proporcionar a melhor educação para seus filhos. Outras atividades ligadas também à atividade educacional. Essas cooperativas surgiram buscando qualidade educacional a baixo preço e preço justo. A primeira cidade brasileira a ter uma cooperativa educacional foi a cidade de Tumbiara, em Goiás, bem ao final de 1987. No cooperativismo especial, as cooperativas são constituídas por pessoas que precisam de ser tuteladas, ou seja, necessitam de alguém para zelar por elas e administrar os seus bens. Normalmente, as pessoas tuteladas são menores de 18 anos, ou aquelas que foram interditadas pela Justiça. A principal finalidade desse tipo de cooperativa é organizar o trabalho dessas pessoas, para que consigam gerar renda e conquistar sua cidadania. Como exemplo, podemos citar a COEAP, uma cooperativa especial de pais e amigos portadores de deficiência, fundada com a finalidade de dar oportunidade de trabalho aos portadores de deficiência mental. Seus principais produtos são sacolas plásticas, objetos recicláveis e embalagens, bem como prestação de serviços de encadernação e estamparia. E ainda nesse slide, destacamos o cooperativismo habitacional, que é o ramo formado por cooperativas destinadas à construção, manutenção e administração de conjuntos habitacionais para os seus cooperados. Em geral, essas cooperativas acabam funcionando como consórcios para a construção de imóveis, uma vez que suas atividades são encerradas logo após o término das construções. Esse ramo surgiu com a criação do BNH, Banco Nacional de Habitação, em 1964, que financiava e estimulava a construção de moradias populares para a construção de baixa renda, para a população de baixa renda. Com a extinção do programa e sem a ajuda do governo, o ramo se reorganizou e partiu para o financiamento próprio em regime de cooperativa. No próximo slide temos o cooperativismo de infraestrutura, que é o ramo composto pelas cooperativas que visam atender seus cooperados com serviços de infraestrutura, tais como energia e telefonia. No Brasil, as cooperativas de eletrificação fornecem serviços de energia elétrica por meio da geração de energia ou apenas pelo repasse das concessionárias. As cooperativas de telefonia rural são inexpressivas e não tiveram o mesmo desenvolvimento daquelas de eletrificação rural. Temos também o cooperativismo de extração mineral, que é o segmento constituído pelas cooperativas que detêm como principal objetivo a pesquisa, extração, lavra, industrialização, comercialização, importação e exportação de minérios.
Essas cooperativas são essencialmente formadas por garimpeiros de diversas regiões, com muitas carências, como a falta de remédios, médicos e professores. Portanto, tais cooperativas muitas vezes cuidam também da saúde, alimentação e educação desses garimpeiros. No próximo slide temos o cooperativismo de produção, que é o ramo formado pelas cooperativas destinadas à produção de vários tipos de bens e mercadorias. Nesse caso, os meios de produção são propriedades coletivas da cooperativa. É um modelo muito utilizado, como no caso de uma empresa, normalmente industrial, em que entra em falência e seus empregados assumem a atividade para manter seus empregos. Outro ramo é o cooperativismo de saúde, que é o segmento constituído por cooperativas voltadas para os cuidados preventivos e da recuperação da saúde das pessoas. Recentemente surgiram várias novas cooperativas do ramo no Brasil, que incluem médicos, dentistas, psicólogos, dentre outros profissionais de saúde. A primeira cooperativa médica fundada no Brasil foi em Santos, em dezembro de 1967. Naquela época, era considerada uma cooperativa de trabalho. O exemplo mais significativo do ramo é a cooperativa dos médicos Unimed, como vimos na aula 5, em que estudamos os princípios do cooperativismo. Por fim, nesse slide destacamos o cooperativismo de trabalho, que é o ramo formado pelas cooperativas que organizam a atividade profissional de seus trabalhadores associados, para prestar serviços como autônomos, organizando um empreendimento próprio. O segmento abrange qualquer profissão que não tenha sido contemplada pelos outros ramos, como os professores, cooperativismo educacional, e os médicos, cooperativismo de saúde. Esse tipo de cooperativismo no Brasil alcançou maior expressão a partir de 1980, diante da crise de emprego, pois era visto como uma das alternativas para os trabalhadores desempregados. Infelizmente, podemos constatar que muitas cooperativas de trabalho no Brasil são utilizadas por grandes empresas para terceirizar a produção. Situações em que a produção acontece sem muito controle de horas trabalhadas e com total ausência dos direitos trabalhistas. Temos ainda o ramo das cooperativas de transporte. É o segmento formado por cooperativas que trabalham com transporte de cargas e passageiros. São exemplos desse tipo o transporte individual de passageiros, táxi ou mototáxi, o transporte coletivo de passageiros, van e ônibus, o transporte de cargas, caminhões e furgões e o transporte escolar. E por fim, temos o cooperativismo de turismo e lazer, que foi criado oficialmente no ano 2000 pela OCB, mas na prática já existia, assim como o ramo de transporte. Ele é constituído por cooperativas que prestam serviços turísticos, artísticos, entretenimento, de esportes, de eventos e hotelaria. O ramo está surgindo com boas perspectivas de crescimento no meio rural, pois várias comunidades têm um bom potencial para o turismo, que visa organizar as comunidades para disponibilizar os seus atrativos turísticos, hospedando os turistas e prestando diversos serviços. No que se refere à representatividade, é importante destacar que cada ramo tem um representante estadual, integrante do Conselho de Administração da OCE, Organização Estadual das Cooperativas, e possui também um representante nacional do Conselho de Administração da OCB. No slide a seguir, veja como é a distribuição dos números de cooperativas brasileiras por ramo de atividade. O ramo que possui maior número de cooperativas é o ramo do trabalho. Segundo a OCB, em 2007 foram registradas a existência de 1.826 cooperativas do ramo. O ramo agropecuário aparece na segunda colocação, com 1.554 cooperativas.
E as cooperativas de créditos foram registradas ao número de 1.148 cooperativas registradas em 2007. Em seguida, apresentamos uma tabela também da OCB com o número de associados por ramo de atividade. Nesse quesito, o ramo agropecuário aparece em terceiro lugar, com 879.649 associados, atrás das cooperativas de crédito e de consumo, respectivamente. Uma boa notícia para você que está fazendo o curso técnico em agropecuário é que, apesar de não ser o primeiro em números de cooperativas e associados, a agropecuária é o ramo mais expressivo política e economicamente no cooperativismo brasileiro. Bom, encerramos aqui essa aula e na próxima aula, aula 8, estudaremos a estrutura administrativa de uma cooperativa e das associações também. Abraços, então até lá!